Snap, placement, kick by Hartley, and it is good! It's good! It's good! Pigs have flown! Hell is frozen over! The Saints are on their way to the Super Bowl! Começa agora We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. Olá, amigos! Estamos de volta no seu reprodutor favorito de podcast com o We That Podcast número 106 para falar de uma vitória do Saints, finalmente, após que duas, três derrotas seguidas, o Saints voltou a vencer em casa contra um dos atuais, posso dizer, o atual maior rival do Saints, depois do Falcons, porque Falcons já é clássico, o Los Angeles Rams. Então, tem gente lá no nosso grupo do Telegram que falou assim, essa vitória valeu pela temporada merda que temos, e tenho certeza que muita gente está se sentindo assim, desse jeito essa semana. Eu sou a Jéssica Laís, serei sua host neste lindo podcast, e eu tenho duas convidadas especiais comigo, a Thaís. E aí, Thaís, tudo bem? Oi, Jéssica, tudo bom? Estamos aqui para falar finalmente de uma vitória de New Orleans. Acho que eu não tinha participado de um podcast de vitória ainda, então vai ser bom. E a Érica. E aí, Érica, como está? Oi, gente. Também, né? Feliz com a vitória. Concordo que deixou a temporada um pouquinho mais fácil de digerir, talvez, essa vitória contra o Rams. Mas, né, a gente ainda tem alguns jogos pela frente pra nos decepcionar bastante com o time, mas por enquanto a gente aproveita o gostinho da vitória. E essa é a galera que vai fazer o IDET Podcast número 106 pra vocês, então vamos lá. Tudo sobre o New Orleans Saints é no We That Podcast. Vamos a algumas estatísticas antes de começarmos a falar do jogo propriamente em si. Para falar propriamente do jogo. Do lado dos Saints, Andy Dalton, 21 passes certos de 25 tentados, 260 jardas aéreas, 3 touchdowns, 0 interceptações, 3 sacks para perda de 32 jardas. Taysom Hill também foi usado, vamos falar disso aí durante o podcast, mas ele foi usado em mais situações de corridas do que passe, mas ele teve um passe certo de 3 tentados e 14 jardas aéreas, nenhum touchdown, nenhuma interceptação e um sack para perda de 7 jardas. Já nas corridas aí, New Orleans Saints correndo, Taysom Hill com 9 tentativas de corridas, com 9 corridas com 52 jardas aí conquistadas. Alvin Kamara com 12 corridas e 42 jardas conquistadas. New Orleans recebendo Chris Olave, para mim, com clubismo e tudo, o Offensive Rookie of the Year, para mim. Para mim, é o melhor rookie dessa classe aí, né, de wide receivers que foram draftados, com uma mão atrás ainda. Se o Saints tivesse um quarterback melhor, Chris Olave poderia estar com umas estatísticas muito melhores. Mas vamos lá, Chris Olave conseguiu 102 jardas aéreas e um touchdown. Juan Johnson, que virou o garoto de segurança ali, né, o jogador de segurança do Andy Dalton, com 47 jardas recebidas e um touchdown também. E o outro touchdown do Saints, foram 3 touchdowns, responsável foi Jarvis Landry com 33 jardas aí e um touchdown. E Alvin Kamara também foi bem usado como um recebedor também. Então foram os 4 principais recebedores aí do Saints. Já do lado da defesa,
O destaque, já vou dar o meu destaque aqui para Caden Ellis, que teve 6 tackles solos e num total de 11. Vamos de novo. Caden Ellis teve total de 11 tackles, sendo 6 solos e um sack e meio e um tackle for loss. Para mim, destaque aí dessas 2 últimas partidas do Saints, vencendo o menino Caden Ellis. E outro destaque também para Demario Davis, que, meu Deus, ele fez um sack ali que violento, que sensacional. 2 destaques da nossa defesa. Falando agora do Los Angeles Rams, Matt Stafford foi 11 passes acertados de 18 tentados, 159 jardas aéreas, 2 touchdowns, sofreu um sack para perda de 9 jardas. Ele se machucou, teve uma concussão, acho que no final do terceiro, quarto, começo do quarto, não lembro de cabeça, desculpa. E entrou o Bryce Perkins, que 5 passes acertados para 10 tentados, 64 jardas aéreas, nenhum touchdown, nenhuma interceptação, porém sofreu 3 sacks para perda de 26 jardas. Já correndo, Cam Akers fez o absurdo, principalmente eu acho que ali no segundo e terceiro quarto ali, fez o que quis com a defesa do Saints, mas ele foi segurado sem nenhum touchdown, porém ele teve 14 corridas para 61 jardas. E recebendo Tutu Atwell, porque o Rams está sem seus wide receivers aí principais. Tutu Atwell foi o principal recebedor aí, com 62 jardas, e depois vem Allen Robinson e Tyler Higbee, para vocês verem a situação dos recebedores do Los Angeles Rams. E Bob Wagner, absurdo, jogador da defesa do Rams, também teve 11 tackles, sendo 4 solos. Fica o destaque aí também, vamos destacar, né? Tínhamos um adversário ali do lado, mesmo sendo quem foi, mas é isso aí. E temos, eu acho que é isso. O principal aí é isso. E uma estatística que me deixou muito feliz foi a estatística do Saints em jardas perdidas por faltas. O Saints cometeu apenas 2 faltas para perda de 15 jardas. Isso fez toda a diferença nesse jogo. O Saints vinha sendo um time muito faltoso aí, mas nesse jogo foi um time até que muito bem comportado aí, só com 2 faltinhas, enquanto o Rams teve 6 faltas para perda de 55 jardas. E a gente vê o quanto isso é importante aí, se um time quiser ganhar, vencer uma partida. E acho que é isso de estatísticas interessantes aí. Depois, se vocês quiserem ver mais, é só entrar lá no site da ESPN. Não está nos pagando, mas poderia. Foi um pouquinho longo, mas é isso aí, galera. Vamos falar do jogo em si, né? Vamos, já que estamos aí felizes. O Saints ganhou de 27-20. Porém, isso não reflete, digamos que não reflete bem o jogo, porque o terceiro quarto, o Saints segurou em 0 pontos o Rams. O Rams não fez nenhum ponto no terceiro quarto. E no quarto, quando eles já estavam com o quarterback reserva, eles só conseguiram 2 field goals, o que fez toda a diferença na partida. E eu acho que, se a gente for ver as estatísticas aí, o terceiro quarto foi o melhor do Saints. O segundo tempo, finalmente o Saints não sofreu um apagão. Muitos podcasts aqui a gente vem falando que o Saints sofre apagões aí no segundo tempo, tirando aí uns 2, 3 primeiros jogos da temporada, mas depois foi só ladeira abaixo. Finalmente o Saints conseguiu pontuar no segundo tempo do jogo. Desculpa, gente, eu apertei um botão aqui, deu errado, mas vai, Thaís, fica aí à vontade. Não, valeu. O que eu ia comentar é que o Saints, além dessa questão das faltas, não cometeu nenhum turnover, o que também fez toda a diferença no placar. O Saints era um dos times com mais turnovers na temporada até aqui, entregava demais a bola, se não me engano era o terceiro time que mais entregava a bola no ano. E nesse jogo contra Los Angeles, Andy Dalton passou limpinho,
rating, se não me engano, o melhor rating para um quarterback nessa temporada. E então isso foi muito importante na vitória de New Orleans nessa semana contra Los Angeles. E Jéssica comentou das faltas, eu estava dando uma olhada aqui nas 2 últimas derrotas que a gente teve. Contra Baltimore, a gente perdeu 40 jardas em falta. Contra Pittsburgh, lá na casa deles, foram 74 jardas em faltas. Então, isso mostra que se você fizer o feijão com arroz certinho ali, cuidar da bola, não cometer falta, dá para ganhar. O Saints é aquele time interessante que a gente estava conversando no começo da temporada, durante o training camp. Tem peças boas, mas precisa fazer esse arroz com feijão certinho. Lógico que a gente deu uma sorte ali do Matthew Stafford sair com a concussão, porque ele estava jogando bem também. Eles fizeram 14 pontos nos primeiros 2 quartos. Estavam sem o Cooper Kupp, a linha ofensiva deles também estava bem baleada. Mas se o Saints continuar nesse ritmo, nessa pegada, sem cometer os erros mentais que estavam muito corriqueiros nas últimas partidas, acho que a gente tem tudo para conseguir mais algumas vitórias e brigar, talvez, ali por uma vaga de wild card. Eu acho que um dos pontos principais também que a Jéssica falou até no início ali, que a gente ia falar mais sobre, foi o Tyson Hill também. Durante o jogo eu vi o Chris Rosvoglu, eu não sei falar o nome dele, desculpa, gente, mas é um insider do Saints. Ele falou que o Saints está 3-0 na temporada quando o Tyson Hill tem 9 carregadas ou mais. É claro que não é, obviamente, única e exclusivamente porque ele tem 9 carregadas ou mais. Quer dizer que o Tyson Hill foi envolvido no jogo, que nos últimos 2 jogos a gente não viu. Então, isso mostra que se tu abrir um pouquinho o leque no Saints, tem qualidade ali pra o time jogar melhor do que vinha, né? Porque tava absurdo, tava ridículo de ver o time nos últimos jogos. E se o Dennis Allen e o Pete Carmichael pensarem um pouquinho mais, sabe? Tentar um pouquinho mais, o time flui melhor. Além, obviamente, de como a Thaís falou da questão das finalidades e tudo mais, que, tipo, é o básico. Se tu fizer o básico do jogo, não é tão difícil assim de jogar, sabe? Então, esse jogo foi uma boa prova, assim, que o Saints não é aquele time horrível que nem estava sendo nos últimos jogos. A gente foi pra esse jogo bem desfocado, na defesa, assim, a gente foi sem uma galera. O Saints já tá completamente quebrado também nas últimas semanas. A nossa OL também foi bem, bem baleada para um jogo contra o Aaron Donald e companhia, que não é pouca coisa. Mas a gente conseguiu ganhar. Também acho importante a gente mencionar que o Rams também tá decepcionando bastante essa temporada. A gente fala do Saints aqui toda hora que a gente tá decepcionado com o time. Mas o Rams, lembrando que é o atual campeão. E eles estão 3-7 agora. Então tá bem complicada a situação deles também. O que não diminui a nossa vitória, mas também, né, não é o Rams do ano passado, por exemplo. Apesar da maioria dos jogadores ainda serem do ano passado. Mas enfim. Eu acho que se o time seguir jogando assim, dá pra tentar brigar por uma vaguinha de wildcard, porque a NFL esse ano tá bizarra. Tem muito time bom que não tá rendendo bem, tem time que a gente não esperava que tá rendendo, então eu acho que dependendo, se a gente conseguir ganhar aí os próximos jogos, a gente pode tentar conseguir uma vaguinha. E eu só quero fazer isso pra não dar o gostinho do Eagles de ganhar a pick top 10, porque eu já não espero nada desse time do Saints, e eu só não quero que o Eagles tenha uma escolha boa essa temporada, sinceramente. A Erika comentou um ponto interessante do Taysom Hill, que ele foi mais envolvido, e realmente, nos últimos 2 jogos que o Saints perdeu, o Taysom Hill praticamente não fez nada, não recebeu a bola, quase não correu, e além dele, foi interessante também ver o Alvin Kamara, porque New Orleans também, eu acho que nesse jogo contra Los Angeles, envolveu mais o Alvin Kamara durante a partida. A gente teve aqui, se não me engano, 88 jardas terrestres nesse jogo agora, que não é lá essas coisas, mas já foi melhor do que os 2 últimos jogos, que o Saints tinha conseguido só 48 contra Baltimore e 29 contra Pittsburgh.
Então, encaixar esse jogo terrestre para poder trabalhar com play action, para não colocar toda a pressão em cima do Andy Dalton, é muito importante também para ter mais um equilíbrio e para o time conseguir andar com mais tranquilidade no campo. Falar das coisas boas, né? Já que a gente tem poucas oportunidades aí durante essa temporada de falar coisas boas. Cara, o que foi aquele passe do Andy Dalton pro touchdown do Chris Olave? 50 e tantas jardas, nem sei quantas jardas foram. E o jeito que o Chris Olave correu e caiu na end zone, assim, foi um negócio maravilhoso de ver. Eu acho que foi um dos touchdowns mais bonitos aí da temporada que eu já vi do Saints. Coisa linda demais. E eu amo que foi um milagre que o Jalen Ramsey não reclamou naquela jogada, né? Porque aquele desgraçado reclama tudo que é jogada, que ele é queimado. Então foi, além de ser um touchdown bonito, foi muito bom de ver também o Jalen Ramsey sendo queimado. Era o que eu não tava esperando. E olha, o Olave, ele tá... Deixa eu pegar aqui de novo meus números que eu fechei sem querer. Mas o Olave é líder de recepção, de jardas de recepção na temporada entre os rookies. Ele só não é líder de touchdowns, mas acho que o líder tem 5, ele tem 3, se eu não me engano. Então, era aquilo, se a gente tivesse tido quarterback um pouquinho mais equilibrado, a posição de quarterback um pouquinho mais equilibrada esse ano, não tivesse tido tantos problemas, tantos erros, eu tenho certeza que o Olave seria o Offensive Rookie of the Year. Tipo, eu digo certeza mesmo, por causa que o que ele tá mostrando com, primeiro, Jameis Winston e segundo, Andy Dalton, e terceiro ele também, o Tyson Hill também acaba jogando de quarterback, é um absurdo. Se ele tivesse um quarterback bom, a história seria outra. Ele seria com certeza o Offensive Rookie of the Year. Ele tem 760 jardas de recepção, e o segundo nessa lista é o Garrett Wilson, que é do Jets, que tá com 533. Então, tipo, dá pra ver que é uma diferença bem grande aí. E igual a Erika falou, igual eu falei, cara, e o Chris Olave, se tivesse um quarterback bom, cara, nossa, ele já tava com 1.000 jardas essa temporada, fácil. Porque, se a gente perceber nos jogos lá, igual eu também falei no começo, o Juan Johnson que tá sendo o cara principal ali na end zone pro Andy Dalton, né? Parece que ele deu certo ali, aquela química de end zone ali, de red zone, end zone ali, entre o Juan Johnson e... Juan Johnson, não sei, desculpa se é assim que fala, e o Andy Dalton, tá usando muito ele como bola de segurança e tá dando muito certo ali, por isso que o Chris Olave não tem tantos touchdowns aí na temporada, porque ele está sendo preterido pelo Juan Johnson, mas isso não quer dizer nada. O Chris Olave tem feito o Saints andar em campo, ajudado o Saints a andar em campo. Se vocês assistirem a partida, vocês vão verem que a hora que nosso técnico ofensivo aí, nosso treinador de linha ofensiva, desculpa, nosso treinador de ataque começa a utilizar mais o Dalton nas recepções, é a hora que o ataque começa a andar e começa a dar certo, e isso é muito bom. Até o Jarvis Landry aí estava participando muito bem também, voltando aí de lesão aí, já jogou semana passada, jogando essa semana. E Kamara, não tem nem o que dizer, Kamara levando esse ataque aí nas costas. O Saints tenta o passe na primeira descida, não dá certo. Segunda descida, automaticamente vai ser Kamara correndo. E o Kamara consegue, cara. O Kamara vai lá e consegue correr 10 jardas com 50 caras atrás dele. Ele vai lá, quebra tackles e consegue as 10 jardas para o first down. Não tem nem o que falar de Kamara. Kamara já é um dos melhores running backs da liga aí, não tem nem o que dizer, e ele, estando saudável essa temporada, está contribuindo demais para o ataque capenga do Saints, né? Kamara e mais 10, como dizem por aí, mas está sendo sensacional de ver como Kamara, ele consegue sair das situações furadas que o coordenador ofensivo coloca ele, assim, demais, o cara é um extra classe, não tem nem mais o que dizer sobre o Kamara. E falar agora, já o que a gente falou, falar de Taysom Hill, Nick Underhill aí, um insider famoso do Saints, eu acho que a maioria da galera que nos ouve conhece, falando que talvez essa máxima de
Taysom Hill e Andy Dalton revezando ali no ataque pode ser utilizada aí até o fim da temporada, ou utilizado mais vezes, visto que James Winston, segundo nosso técnico, né, segundo Dennis Allen, não está 100% de saúde e nem sabe se ele ficará 100% de saúde. Já o outro lado da história, James Winston diz que está pronto e que se seu nome for chamado, ele vai jogar. Mas isso aí já não é com a gente, é com o departamento médico do Saints, que às vezes eu acho que não existe, mas aparentemente Dennis Allen vai continuar com essa dupla aí, pode continuar com essa dupla, segundo Nick Underhill, né? Essa mescla de dois quarterbacks, uma hora Andy Dalton, aí em situações de segunda descida, uma primeira descida ali com menos pressão, Taysom Hill ser utilizado. E a gente viu que nesse jogo o Rams caiu muito nas corridas do Taysom Hill, né? Foi engraçado de ver até. É diferente de Pittsburgh, né? Contra Pittsburgh, eu tava vendo o jogo e o Taysom Hill não conseguia fazer nada quando ele era colocado em campo. Mas aqui contra Los Angeles, ele teve, com certeza, mais sucesso. A questão de James Winston e Andy Dalton não dá pra gente comentar muito, assim, com propriedade, eu acho, porque o James Winston não tá saudável, não vai ficar saudável. Eu acho que ele, nesse momento da carreira, tem um potencial maior do que o Dalton, que já tá mais no momento final da carreira. É o que a gente sempre fala aqui no podcast, né? O teto do Winston é mais alto. Mas se o Andy Dalton, de novo, cuidar da bola, não cometer os turnovers, interceptações e tudo mais, eu acho que ele consegue levar o time até o final da temporada. Não tô dizendo que vai ganhar jogo de playoff, que vamos ser campeão com o Andy Dalton atrás do center, mas dá para brincar ali contra esses times que também estão tendo dificuldades nesse ano. Do Andy Dalton, eu acho que ele ainda é a melhor opção do Saints, especialmente por causa da lesão do Winston. Mas eu concordo, o Winston ele tem um teto maior, mas eu acho que o chão do Andy Dalton não é tão baixo, o buraco não é tão baixo, sabe, não é tão fundo assim. Porque a gente sabe como é que funciona o James Winston, né? Infelizmente, assim, ele não... Tem jogos que ele não acordou bem, sei lá, e aí tem 5 interceptações, 500 mil sacks e etc. Então, tipo, é difícil confiar nele como um quarterback pra franquia. Na verdade, qualquer um dos dois. Eu não acho que esses dois têm que seguir no Saints ano que vem, mas vai saber o que vai acontecer, né? Mas do Andy Dalton, a minha crítica pra ele nesse jogo foi que eu acho que teve uns 2 sacks nele que ele teve tempo de jogar a bola fora. Ele teve muito tempo ali pra raciocinar e jogar a bola fora, só que ele achou que conseguiria correr dos caras do Rams e, tipo, o Andy Dalton nunca foi um cara móvel a ponto de conseguir fazer isso. Então, se fosse pra criticar uma coisa nessa atuação praticamente perfeita dele, seria isso, assim, que ele teve alguns lances ali que ele podia muito bem ter jogado a bola fora e não... O tiro que o teco na cabeça dele acharam que eu consegui fugir do sec e não conseguiram. E não é a primeira vez, né? Ele faz isso em vários jogos, se vocês prestarem atenção. Ele acha que vai dar conta de correr ali com a bola e não, leva o sec. Isso prejudica muito o Saints. Mas é meio difícil um quarterback já na altura que ele tá perder esse hábito. Pena, mas ele precisa muito saber se livrar da bola. Tem horas ali que você fala assim, joga essa bola lá pra lateral e esquece. Joga pra lateral e aceita o sec, é isso, entendeu? É melhor do que perder jardas, mas o cara é teimoso pra caramba, velho. Tá aí, você ia falar alguma coisa? Não, eu ia comentar exatamente isso. Nesse jogo aqui contra Los Angeles, teve 2 sacks ali que podia ter jogado a bola fora, não precisava ter perdido jardas. Tudo bem que um foi ali já na red zone, então não fez muita diferença. O Will Lutz chutou o field goal e tudo bem. Mas o Andy Dalton tem mesmo essa questão de, às vezes, ele demora um segundinho a mais para fazer a leitura da jogada. E esse segundinho a mais é uma interceptação, é um passe incompleto, é um sack. Então ele precisa, às vezes, soltar a bola, eu acho, um pouquinho mais rápido do que ele está acostumado a fazer. Mas nesse jogo, realmente,
não tem muito o que criticar. É uma observação mais da temporada completa e de tudo que a gente já viu dele. E também a Jéssica comentou do John Johnson. Eu acho que provavelmente no fim da temporada a gente vai fazer um podcast falando um resumo da temporada mesmo. Mas eu acho que a coisa que eu menos esperava nessa temporada do Saints é pensar que chegar no fim dela pensando que a gente encontrou nossa dupla de tight ends. Entre o John Johnson, que chegou no Saints como wide receiver, na verdade, né? E aí mudou a posição pra tight end. Entre o John Johnson e o Adam Trautman, que na necessidade dele tá fazendo um bom jogo, sabe? Então, acho que de tudo que eu pensava da temporada do Saints, que a gente ia chegar no fim achando sobre o futuro, sobre o que foi a temporada, eu acho que elogiar os tight ends e chegar no fim da temporada pensando, pô, esses dois caras eles podem nos ajudar bastante no futuro, eu acho que era o que eu menos esperava, sinceramente. E é bom, né? O Adam Trautman, ele tá voltando aí, e tá sendo útil, né? É óbvio que a gente tinha altas expectativas pra ele, mas a gente pode ver que ele tá sendo útil aí pro ataque do Saints. Mas igual a galera falou, igual a Erika falou, nossa, a gente tá, o Saints muito desfalcado, até o center reserva. Eu não sei porque que não deixaram o César Ruiz de center, ele jogou muito bem. Mas entendo, né? Ele tava jogando de left guard ali, então vai saber o que se passa. Porém, a gente tá até com o center reserva. A situação do Saints é só Jesus na causa. Alguém mais tem alguma coisa boa, algum destaque positivo desse jogo que gostaria de falar? Acho que você comentou no começo, né, do Keenan Ellis. Fez o jogo da vida. Teve, acho que, a melhor performance dele nos anos de NFL e aparentemente estamos bem de linebackers. Pete Werner voltar, Demario Davis foi bem também. Então, essa unidade, muitas jardas terrestres, é verdade, mas eu acho que eles atuaram bem de forma geral nessa partida. E pra mim, o Alan Taylor também merece um shout-out por causa que ele tá jogando muito bem. O calouro tá, pegou a responsabilidade ali pra ele da falta do Letmore por lesão e tá jogando muito bem. Tem alguns lances bem decisivos dele, então eu tô bem feliz também com ele. Eu só não sei quem foi o cornerback, não lembro agora de cabeça, que tomou aquele touchdown de 60 e poucas jardas no passe do Matthew Stafford. Foi o Chris Harris Jr. Foi o Chris Harris, tá. Isso a gente já espera dele, não tem problema. Nossa! Se ninguém for falar mais nada de destaque positivo, a gente pode ir pros destaques negativos e pode começar falando do Chris Harris Jr., que na hora do jogo eu até falei, meu Deus, esse cara tá sendo queimadíssimo pela linha do Rams. Cara, teve uma jogada ali que o cara da linha do Rams, 3 vezes maior que ele, só deu um empurrãozinho assim, leve com a mão, o cara, o Harris Jr. já saiu de linha, já quase saiu de campo, velho, pelo amor de Deus. Coitado desse rapaz. Eu vi uns tackles que ele perdeu, assim, né? O Saints continua perdendo uns tackles que dá grandes jogadas para os adversários. O Ken Akers conseguiu algumas grandes corridas, assim, mas já tá melhor do que era. Ainda não tá perfeito, ainda perdemos muitos tackles, mas não tem muito o que fazer, né? Marshawn Letmore fora, a gente mandou o CJ Gardner-Johnson para Filadélfia, então a gente não tem mais tanta profundidade de elenco, tem que contar com esses caras que deviam estar no practice squad num momento desse, mas acontece. Não, é que a situação de lesões do Saints é tão absurda que uma hora ou outra esses caras vão entrar, né? Não tem muito o que fazer. Ainda mais o Saints não tendo poder de negociação aí no mercado aí, que a gente sabe, etc. Então, a única coisa que a gente tem que fazer é aceitar o que temos e seguir a vida. É o máximo que a gente tem que fazer. Mais algum destaque negativo aí que vocês viram durante esse jogo? Do ataque, da defesa? Eu tenho que falar do Special Teams que comeu bronha, eu acho que 2 ou 3 vezes ali nos retornos de retorno de punt, se eu não me engano,
que, pelo amor de Deus, o cara e o retornador do Rams deu um baile ali umas 2, 3 vezes no Special Teams, que, pelo amor de Deus, que falta de desatenção. Eu acho que, levando em consideração todos os jogos que a gente teve horríveis durante a temporada, não tem muito o que criticar esse jogo, não, sabe? Eu tô tentando pensar aqui, além do Chris Harris Jr., o jogo corrido não... A defesa contra o jogo corrido, na verdade, não tá muito boa, mas isso, sei lá... Não tem tanta explicação, porque mesmo com os titulares já não tava... Com os titulares que... Digo, os jogadores que não... Os que estavam jogando antes, porque agora a gente tá cheio de lesão ali na frente também. Não tava indo muito bem, então não tem muito o que criticar, eu acho, sabe? Eu acho que até a OL, que tava toda quebrada também, que tá toda remendada, fez um jogo bom. Então, eu particularmente não vejo muita crítica além desses lances do Chris Harris Jr. e do jogo corrido. O problema é que o jogo corrido semana que vem pega o 49ers, né? Os caras sabem correr com a bola. Então, a gente vai precisar ficar de olho nisso. Mas a questão da pressão no quarterback também. Acho que, principalmente pelo fato de que a linha ofensiva dos Rams estava toda remendada, e a gente só conseguiu chegar no quarterback mais lá no último quarto, acho que isso também é uma questão preocupante e que já vem se estendendo de toda a temporada, né? Não tem ninguém no pass rush do Saints que se destaca, que chega no quarterback adversário com consistência. Então, isso é uma área de preocupação também. Eu acho que é isso aí, destaques negativos, né? Finalmente, igual a Erika falou, depois de todo o sofrimento. Eu não consigo pensar em muita coisa também, não. A gente já falou do Dalton, que ele tem que se preservar mais. Eu acho que é isso. Eu não tenho muita coisa negativa para falar. Tudo que eu tinha de negativo para falar desse jogo, já conversamos. Alguém mais? Tem mais alguma coisa a dizer a respeito desse jogo? Só antes da Erika, desculpa. Lembrei que Pete Werner machucou nesse jogo e ele vai fazer uma ressonância porque aparentemente não é tão grave a lesão, porém precisa da ressonância para confirmar ou não a gravidade aí dessa lesão. Então vamos ficar de olho aí para mais um lesionado do Saints. O Peyton Turner, né? O Pete Werner tava machucado já. Oh, meu Deus, Peyton Turner, desculpa. Confundi a galera. Tudo bem. Eu confundo os dois também, porque pra mim parece o nome. Eu ia comentar só que mais um jogo que a gente jogou bem e, convenceu e ganhou, que a gente tinha alguém importante na sideline na arquibancada vendo o jogo, né? Porque qual foi o jogo contra que o Sean Payton foi? Eu não me lembro jamais. Mas... Raiders. Contra o Raiders? Duas vitórias. Sim, e agora a gente tinha o Drew Brees na sideline lá. Aí tava a galera toda, o Cam Jordan, que perdeu... Inclusive, a gente tinha falado do Cam Jordan, ele perdeu o primeiro jogo dele da carreira por lesão. Ele tá com uma lesão no olho, desde foi do Monday Night, né? O nosso último jogo antes desse. Ele já tava com uma lesão, ele tava de óculos escuros, fazendo entrevistas e tudo mais, então não sei o que aconteceu. Mas ele tava... O Drew Brees tava lá na sideline, tava a galera toda conversando com ele, abraçando ele, devia estar falando, pelo amor de Deus, volta, qualquer coisa é melhor do que quem tá agora. Não, tô brincando. Essa seria a gente se visse o Drew Brees, né? Mas enfim. Então, é interessante, parece que o Dennis Allen precisa, sabe, ter alguém ali pra cobrar, não cobrando dele, mas aquela pressãozinha pra ele conseguir funcionar bem o time, né? Então, pedir pra eles irem em todos os jogos. E eu queria falar que eu acho que o Saints tinha que jogar de throwback todos os jogos, porque aquele uniforme é muito bonito. E deu sorte também. Então, só isso. Só tem que trocar calça. Eu achei a cor da calça meio estranha, aquela calça. E eu acho que, apesar de não poder, aquele capacete todo preto ia ficar muito bem com esse uniforme throwback, meu. Pelo amor de Deus. Tinha um dos insiders do Saints até falando isso aí, que iria fazer campanha pro uniforme throwback ser oficial do Saints e o Color Rush lá, aquele branco lá, que bonito, ser o segundo uniforme. Ia ficar sensacional, né? É isso? Mais alguma coisa a dizer a respeito desse jogo? Não, acho que a gente já tocou nos pontos principais aqui do jogo contra Los Angeles. Foi realmente uma vitória bem saborosa para o torcedor do Saints. E agora,
esperar São Francisco 49ers, com tipo Samuel, George Kittle, Elijah Mitchell, toda a galera que vai infernizar a defesa do Saints na semana que vem. 49ers jogou o Monday Night? Foi isso? Dessa semana? Isso, Sim. no México. Tem esse fator, né? Esse 49ers jogou o Monday Night dessa semana lá no México. Então vamos ver se esse fator cansaço vai influenciar o time aí que tá vindo muito bem. E Garoppolo, meu Deus do céu, resolveu jogar no Monday Night, né? Que eu tava vendo a galera comentando que ele resolveu jogar como quarterback no Monday Night Football. Lembrando que o jogo vai ser domingo, dia 27 de novembro, às 18h25, horário de Brasília. Eu acho que não vai passar na ESPN. Eu tenho certeza que não passa na TV aqui no Brasil. Érica, mais alguma coisa a dizer a respeito desse jogo? Não, eu só tô querendo ver se não vai passar mesmo, porque o jogo do 49ers eu não duvido que passe, viu? Mas acho que não saiu ainda as transmissões da ESPN. Não, acho que é só isso mesmo, eu não tenho mais nada pra falar. Eu fiquei feliz com o nosso jogo, não me iludo que vai ser assim, já tô esperando derrota contra o 49ers e vai fazer parte de ser derrotado pelo 49ers. Então tá tudo bem. Esse jogo é só isso mesmo. Mas é óbvio que a derrota vem, porque o torcedor do Saints não pode ser feliz do semana seguida. Tá no estatuto lá do New Orleans Saints que a gente não pode ser feliz 2 semanas seguidas. Deixa eu só ver se saiu as transmissões. Saiu, a gente não vai dar na ESPN não. Só links piratas ou Game Pass. Exato. É isso então, vamos ter que nos dar nossos pulos de novo. Então ficamos por aqui, né, galera? É isso. Não temos muito mais a dizer a respeito do Saints. A temporada já tá mais ou menos. Eu acho uma audácia da Fox Sports lá dos Estados Unidos, que colocou no meio do jogo que o Saints ainda estava in the hunt por uma vaga nos playoffs. Eu dei risada na hora que eu vi. Fiquei indignada. A única motivo disso é porque a NFC South tá muito, muito ruim. Então, é só por isso que os caras colocaram a gente lá. E tem muito time com o mesmo recorde do Saints na NFC. Então, sei lá, vai que, né? Mas é isso. Não tem esperança, torcedor. É melhor não se iludir agora. Porque senão chega lá em janeiro, você vai ficar triste, coraçãozinho partido. Thaís, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Valeu, Jéssica, valeu, Érica. Foi bom um papo sobre o nosso jogo, sobre a nossa vitória contra o Los Angeles Rams. E vamos voltar aqui para mais podcasts, espero, com mais vitórias de New Orleans. Érica, muito obrigada e faça seu merchan se você quiser, por favor. Eu que agradeço, gente. Adoro participar aqui. As últimas semanas eu não consegui vir, mas estamos aí, né? Eu não tenho nada pra fazer merchan. Eu tenho uma página de hockey, não sei se alguém vê hockey aqui, mas enfim, sigam o @TicTacGo, melhor página de hockey do Brasil. Isso. Obrigado pelo convite de sempre aí, e eu espero que a gente possa voltar pra falar mais vitórias do Saints aí. Falar sobre mais vitórias do Saints aí. Esqueci de falar nossas redes sociais lá no começo, mas segue aí @SaintsBrasil09 no Twitter, Mundo Rudete no Instagram. Procure por Saints Brasil no Facebook, a primeira página que aparecer na sua busca. Temos o nosso mundorudete.wordpress.com, nosso blog lá falando do Saints em português. E temos o nosso grupo do Telegram. Abraço pra galera do Telegram. Abraço pra galera que tá jogando Fantasy essa semana, pelo menos lá na nossa liga. Eu e a Érica, a gente tá na mesma liga. Mudanças e muitas mudanças ali nas classificatórias. Estamos chegando, galera. Eu tenho fé que o meu time vai, esse ano vai. Mas é isso. E segue também @Flor do Superdome, que eu tava também no domingo, eu que estava lá no @Flor do Superdome, tanto no Instagram quanto no Twitter. Fiquem aí à vontade, por favor. É isso, galera. Até a próxima semana para falarmos uma provável derrota contra o 49ers. Até a próxima e beijinhos para vocês.